Nova Antiga, ela vai ser cantada mais vezes, ela faz parte do tema dessa série de mensagens, creio eu que vai até o final do ano, e não sei se não passa do ano também, que é no livro de Eclesiastes. Então eu quero convidar você a abrir lá em Eclesiastes. Deixa aberto no capítulo 1, mas eu vou ler primeiro o capítulo 2, verso 3, que é a abertura dessa série. Se você quiser acompanhar também, então Eclesiastes 2:3, mas depois você volta aí uma página, um pouquinho, a gente vai ler também o 1. Enquanto você abre, enquanto você lê, eu quero convidar você a orar mais uma vez, pedindo ao Senhor direção, sabedoria. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por podermos louvar, adorar o seu nome. Quero também, Senhor, nesse momento te pedir pela família do Nelson, que nessa semana perdeu a sua mãe. Abençoe, Senhor, a vida do Nelson, a vida da irmã Maria Madalena, e que o Senhor venha com conforto, pois somente o teu Espírito Santo pode nos dar conforto nesses momentos. Como conversava hoje à tarde, ó Deus, com uma pessoa, hoje pela manhã com uma pessoa. A morte é algo muito estranho para nós, e nós nunca nos preparamos para ela, mas ela chega. Por isso, Pai, que a nossa vida possa estar ligada com o Senhor, para que quando ela chegar, ela não seja algo assustador, mas seja algo que nos faça entender que estaremos junto de Ti. Por isso, Pai, console a família do irmão Nelson. Visite-o nesse momento. Visite todos os seus familiares. Visite também a irmã Madalena, ó Deus. Como esposa, possa ser essa companheira e essa ajudadora nesse momento de luto. É assim que nós oramos. Amém e amém. Eclesiastes 2, verso 3, eu leio somente a parte B dele, finalzinho. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Essa série tem como título o sentido da vida. E qual é o sentido que você tem dado à sua vida? Muitas vezes a gente faz uma pergunta, ou a gente diz que a vida perdeu o sentido. Já ouviu falar assim? Já ouviu essas frases? A vida perdeu o sentido para mim. Agora aconteceu tal coisa e eu não tenho mais sentido na vida. Tá, mas qual que é o sentido da sua vida? Aonde que você tem dado esse sentido? Em que você tem dado esse sentido? Ou a quem você tem atribuído esse sentido? O livro de Eclesiastes, ele foi escrito já há bastante tempo, ali por volta do ano 400 ou 180, que alguns acreditam, antes de Cristo, escrito por Salomão. Inclusive já na abertura do livro a gente já identifica isso, fala que é o filho do rei Davi. Salomão, um homem muito sábio, escreveu esse livro chamado Eclesiastes. É um livro que, sinceramente, ele traz pouco consolo. Se você lê Eclesiastes pensando em trazer consolo, não leia. Ele também é um livro que não é fácil de compreensão. Eu, quando comecei a escrever essa série, chegou no terceiro capítulo da série, eu pensei, para que eu comecei a escrever a série de sermões em Eclesiastes? É complicado entender Salomão ali. Né? A gente tem feito aí um grupo de discipulados, os irmãos têm me reclamado dos Salmos, têm reclamado de Coríntios. Eu vou fazer então o seguinte, vocês vão ler Eclesiastes agora, para vocês verem que é bom. Ele é complexo, mas ele também vem com um senso crítico, muita rigidez, e traz para alguns essa sensação de falta de consolo. Esse livro, ele, na verdade, ele representa para nós, e acho que é por isso que ele traz esse desconforto, ele representa para nós o que nós podemos chamar de absurdo da existência. Pois tem hora que a existência parece que é um absurdo. Diante de tanta luta, de tanta dificuldade,
e a gente tenta dar esse significado na vida, e as preocupações dessa vida é a temática desse livro de Eclesiastes. Leva esse nome, Eclesiastes, pois é traduzido do hebraico para o grego o Kobet, ou melhor, o Coete, que significa aquele que reúne, o professor ou o pregador. Normalmente você vai encontrar em livros, quando vai falar de Eclesiastes, livro do pregador, ou o pregador. É como se ele estivesse explanando mesmo, anunciando, pregando para uma congregação. E ele vai tratar isso aí justamente, que é esse sentido da vida e qual é a melhor forma de se viver. Será que a gente descobre em Eclesiastes a melhor forma de viver? Ou a gente percebe que a coisa é difícil mesmo. Eclesiastes, ele nos convida à sabedoria. Eclesiastes, ele vai dizendo no seu livro que o mais importante para o ser humano é a sabedoria. É buscar essa sabedoria. E quem escreve sobre isso, falando sobre sabedoria, é justamente o homem que foi considerado o mais sábio do mundo. Um homem que tinha uma sabedoria tremenda. Ele termina o livro e diz assim: teme a Deus e observe seus mandamentos, porque isso é tudo do homem. Ou seja, isso é tudo que o homem tem. Temer a Deus e observar os seus mandamentos. Ou seja, praticar os mandamentos do Senhor no dia a dia. É um livro tremendamente atual. Se os irmãos acompanharam a leitura durante essa série, não só aqui no culto, vão ter a impressão que Salomão sentou ontem na sua mesa e começou a escrever Eclesiastes. Como se ele olhasse para os dias de hoje e escrevesse ali. Ele já começa a sua pregação, a sua escrita, com algo muito provocativo. Ele diz lá no capítulo 1, verso 2, eu leio na tradução Almeida: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades, tudo é vaidade. E eu tenho a impressão que Salomão, quando foi escrever Eclesiastes, ele acordou do lado errado da cama. Não sei se ele bateu o dedinho do pé na beira da cama e pensou: agora vou escrever esse livro. Porque é um livro azedo. Se você lê, parece que ele brigou, talvez, com uma das suas 700 mulheres. Talvez seja por isso, né? Talvez seja por isso. E ele parece que não está satisfeito, mas o que Salomão está mostrando, e que é bem atual para nós hoje, é que ele olhou para o povo de Israel, e ele começou a perceber no povo dele, eles esquecendo de Deus. Eles estavam muito preocupados com aquilo que a vida podia dar. Para os irmãos terem uma ideia, a gente vai falar isso em uma outra mensagem, mas o reino de Salomão era tão rico que a prata não tinha valor nenhum. Se passasse na rua, nas calçadas de Jerusalém, no reino de Salomão naquele tempo, achasse uma moeda de prata na rua, talvez você olhasse assim: vou abaixar não. Porque era muita riqueza. Era um reino muito rico. Deus deu muita sabedoria, deu muita providência para Salomão. E o povo ficou meio que secularizado ali, muito preocupado com as coisas do dia a dia, das coisas corriqueiras, esquecendo do principal, que é o espiritual. O livro de Eclesiastes é um convite a um retorno a uma caminhada espiritual. A ênfase ali é essa. Ele vai falar sobre o perigo dessa futilidade, dessa vida somente aqui e não olhar o além daqui, o além dessa existência, olhar essa nossa convivência com o outro, a importância dela e esse sentido que a gente precisa dar na vida através da comunhão com Deus, a comunhão com o próximo. E qual é o sentido da nossa vida? Essa é a primeira parte desse sermão hoje. Então eu convido você então a abrir lá agora em Eclesiastes 1.
Qual que é o sentido da vida? Eu vou ler só os versos de 2 a 5, mas a gente vai ficar nos 18 versos daí, do capítulo 1. Eclesiastes 1, 2 a 5. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, que tanto se esforça debaixo do sol. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, depressa volta ao lugar de onde se levanta. O autor de Eclesiastes, Salomão, está nos convidando a fazer uma reflexão aí já no início, que é o que motiva a sua vida. O que está motivando você? Ele vai dizer que os esforços humanos parece que só cansa. Parece que a segunda-feira a gente acorda cansado, né? E na terça também, na quarta, na quinta. É isso que ele está dizendo, olha, a gente levanta cedo, nós vamos nos nossos afazeres, passamos o tempo todo no trabalho, pouco tempo até mesmo com a família, vamos dormir e no outro dia tudo igual. O convite de Eclesiastes, primeiro, não é desanimar da vida. Porque a gente, ao ler isso, a gente não tem nem motivação de levantar da cama. Não dá vontade de levantar da cama ao ler isso. Mas não é isso que ele está convidando. Ele está nos convidando a refazer o sentido da nossa vida. Em que nós estamos pautando a nossa vida? O que a gente precisa cuidar para a gente não cair num ciclo vicioso? Porque o que nos cansa, irmãos, o que nos dá ansiedade, o que nos dá depressão é começar a cair também nesses ciclos viciosos. Parece que não tem expectativa nenhuma. E a primeira coisa que ele já vai nos ensinando é que a gente tem que tomar cuidado com a forma ilusória de viver. Com a forma de... Parece que a gente cria uma ilusão na vida e começa a viver. Olha que... Vamos reler aí o verso 3. 2 e 3. Que grande inutilidade. Algumas traduções estão trazendo que vaidade de vaidade. Já já você vai entender por que está inutilidade aqui. Eu estou lendo a Bíblia Viva. Diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho e com todo o esforço debaixo do sol. A palavra aqui para vaidade, do hebraico, ela tem esse sentido de inutilidade, de fútil, de inalcançável, de fugaz, inútil, inconsequente, ineficiente. Por isso que ele bota vaidade de vaidade. É como se fosse uma vaidade grande. Mas não é vaidade de, como a gente diz assim, a pessoa é vaidosa. A roupa que ela está, toda maquiada, a roupa muito cara. E a gente coloca essa conotação de vaidade. Não. Essa vaidade que ele traz é justamente esse sentido de algo que é inútil. Ou pelo menos é algo que a gente fica correndo, e parece que não chega em lugar nenhum. Uma outra tradução, ou um significado muito interessante para essa palavra é fôlego. E fôlego a gente conhece. E fôlego, nesse sentido, é algo que vai rápido. Porque quem aqui acorda de manhã dá a primeira respirada e não respira mais durante o dia? Acredito que todos nós continuamos respirando. Então é um fôlego a cada momento, uma respirada a cada momento. Quantas vezes você respira por dia? Eu não sei. Depois, se a Samira souber, você pergunta para ela. Ela é da área médica. Eu não sei. Mas deve ser muita. A gente não respira uma vez só. O fôlego é algo rápido, passageiro. Precisa de mais. 18 por minuto, meu irmão. Aí vocês multiplicam aí, tá? Eu sou da área das humanas e não da área da matemática, então é muita coisa. O fôlego, por natureza, ele parece que não é útil, mas é. Ele é útil para a nossa existência. Passar rápido, precisa ser
renovado, precisa ser buscado, a respiração ela é contínua. E o que Salomão está dizendo quando ele diz que é vaidade? Olha, todas essas coisas que vocês procuram é como um fôlego, passa rápido. Acaba logo. Irmãos, vamos pensar na nossa sociedade hoje? Vamos pensar no que a gente percebe hoje? Já perceberam que parece que nada satisfaz mais o homem? Que a gente está sempre querendo algo novo? Por exemplo, você troca o celular. Eu gosto de pegar esse exemplo do celular, que é algo mais comum, mais palpável, mais próximo da gente. Você troca o celular. E aí você compra aí um modelo, último tipo, cheio de aplicativos, cheio de coisas para você fazer, 45 câmeras para você usar, porque parece que não para de aumentar esse negócio. E você depois vai descobrir que só tem umas 2 ali que funcionam. Mas você compra. Dá 6 meses. Lançaram um com 46 câmeras. Com mais aplicativos, com mais capacidade de armazenamento. E passou rápido, aí você já pensa, eu quero esse. Mas você já pagou 6 prestações das 30 que você fez para comprar aquele. Porque é rápido. E essa futilidade que o autor de Eclesiastes vai colocando, a gente leva isso para os relacionamentos. A gente leva isso para o nosso dia a dia. Que a gente vai tentando trocar os relacionamentos. Eu não estou falando só de casamento, eu estou dizendo de amizades, de pessoas próximas, que a gente vai, parece que não tem mais algo que a gente se apegue. Que tudo passa rápido debaixo do sol. O verso 3 diz, o que ganha o homem com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? É uma provocação imensa dele. O trabalho é importante. A gente precisa dele para pagar os boletos. Mas o que o pregador, o Eclesiastes está dizendo, é que existem pessoas que já não dão mais outro sentido para a sua vida, a não ser o trabalho. Torna a lembrar, ele está falando para uma sociedade que está enriquecida, uma sociedade que só pensa nas coisas materiais do seu tempo. É diferente de agora? Tirando enriquecida, né? Mas é diferente de agora. Olha, quem está em casa não ouviu, né? Obrigado, Paulo. Paulo está em casa. Mais de 25 mil respirações por dia. Irmãos, e quantos desejos a gente tem por dia que são vaidades? Bom, os irmãos da igreja sabem que eu fui num congresso em Foz. E eu falei com a Paula, acho que eu vou dar uma visita no país vizinho. Acho que eu vou lá. Isso que eu acho que eu falei no início da semana passada, né? Eu falei, acho que eu vou dar uma visita lá, fazer umas comprinhas. Aí o dólar caro, falei, acho que eu não vou não. Não passei no banco, não levei dinheiro, que se a gente leva é uma tentação. E aí um dos pregadores, um dos preletores do congresso diz assim, vocês precisam aprender a gastar dinheiro só naquilo que é útil. Eu falei, obrigado, senhor, o senhor confirmou somente aquilo que eu já pensei. Porque muitas vezes, irmãos, a gente vai entrando na rotina desse fôlego rápido que passa, e a gente compra coisas que não são úteis para agradar pessoas que a gente não conhece. Porque a gente fica nessa roda de coisas que a gente passa rápido. Ele usa a expressão, debaixo do sol me chama a atenção. Debaixo do sol. O que a gente ganha com tanto esforço? O que a gente ganha e o que a gente vai levar? O que ele está dizendo é o seguinte, olha, debaixo do sol, ou seja, no dia a dia, as coisas são muito rápidas, repetitivas. E a gente não para valorizar o que nós temos agora. E a gente não acha que nós temos controle das coisas. Nós achamos que temos controle da nossa vida. Olha o que Tiago, capítulo 4, 13 e 14 diz. Ouçam agora vocês que dizem,
Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece um pouco e depois se dissipa. É como o fôlego, que a hora tem ou a outra hora não tem, que precisa ser renovado. Debaixo do sol a gente não tem certeza de nada. Você tem certeza do que vai acontecer com você daqui a 5 segundos? Nós não sabemos. A gente não sabe se volta nem para casa. Ah, pastor, então a gente não pode fazer planos, né? Pode. Inclusive é importante fazer planos. Porque os planos também fazem parte do sentido da nossa vida. Mas esses planos, nós que confiamos em Deus, precisam ser entregues a Ele. Porque debaixo desse sol a gente não sabe de nada. Se a nossa esperança fosse somente para aquilo que está debaixo do sol, ou seja, nesse momento presente, nós vamos sofrer muito na nossa vida. O apóstolo Paulo já nos alertou sobre isso em 1 Coríntios 15, verso 32. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra as feras? Isto é, aquela gente de Éfeso. Ele está falando sobre os seus sofrimentos em Éfeso. Se na ressurreição, se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, se não tem ressurreição, se a nossa esperança é só o que está debaixo do sol, gente, vamos viver a vida de qualquer jeito mesmo, vamos comer, beber, porque amanhã a gente não sabe se vai viver. Amanhã a gente não sabe o que vai ter, mas a nossa esperança do amanhã, se a gente pode dizer então de uma esperança do amanhã, é a vida eterna. É já sabendo para onde nós vamos. O sentido da sua vida e da minha vida é a eternidade. Se manter firmes nessa eternidade, agora, e não somente quando a gente partir daqui. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa também a tomar um pouco mais de cuidado com as rotinas sem objetivo. Irmãos, tem pessoas que vivem nesse mundo que não sabem para onde está indo. Não sabe o sentido real daquilo que estão fazendo. O verso 4 a 9 diz assim: gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece sempre. Permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, depressa volta ao lugar de onde se levantou. O vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. E o que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do céu. Amargo esse homem, mas que traz sentido para nós. Porque a vida se torna sem sentido quando a gente entra nessa rotina sem objetividade. Para que você está levantando cedo? Por que você vai trabalhar? E as pessoas perguntam, preciso ganhar dinheiro. Só isso. Qual o sentido para a tua vida? Qual o sentido da sua existência aqui? Qual o sentido que você está dando para essa existência? Eu já citei para os irmãos, acho que há uns 2 anos, um terapeuta chamado Viktor Frankl, inclusive a teoria dele chama-se Sentido da Vida. Ele, quando foi parar no campo de concentração, eu gosto desse nome porque é fácil de falar, Auschwitz, né? É uma coisa parecida assim, lá na Alemanha. E muita gente tirando a vida, porque esse campo de concentração especial era justamente aonde os judeus eram mortos. E ele conta que 2 companheiros de quarto dele decidiram naquela noite se matarem, porque já não aguentavam mais aquele lugar. Não aguentavam mais
passar fome, um pãozinho por dia, cavar buracos no inverno gelado da Alemanha, onde os pés sangravam por causa do frio. Então eles decidiram tirar a sua vida. E ele perguntou, mas por que vocês vão se matar? Parece uma pergunta idiota para quem está num campo de concentração em que está vendo os colegas morrendo. Mas ele perguntou, por que vocês querem morrer? Por que vocês querem se matar? E eles simplesmente responderam, porque a vida não tem mais sentido para a gente. E ele chegou e olhou para os dois e disse, por que vocês não dão sentido para a vida de vocês? E eles, como? Falou, olha, inclusive ele estava escrevendo já essa teoria quando foi preso. E ele disse assim, eu estou aqui, e o que me sustenta vivo aqui, porque eu já tive essa vontade também de tirar minha vida, mas o que me sustenta aqui é sair daqui e poder encontrar a minha esposa, os meus filhos e os meus parentes e terminar o meu projeto. Então, o que me faz ficar aqui é isso. Qual é o sentido para vocês? Eles foram contando. E aqueles dois homens não se mataram. Viktor Frankl, quando saiu do campo de concentração e começou a retornar para a sua vida novamente, ele descobriu que só ele estava vivo. Toda a sua família havia sido assassinada pelos nazistas. Mas ele continuou dando sentido para a sua vida, escreveu o seu projeto. Morreu há pouco tempo já, bem idoso. Qual é o sentido que você dá à sua vida? Porque se a gente ficar em rotina, sem nenhum objetivo, pastor, mas eu já estou meio idoso para isso, já não tem idade. Porque enquanto estamos vivos, podemos dar sentido para a nossa vida. Porque, irmão, geração vai, geração vem, e as coisas continuam aí, a vida continua aí. As gerações passam, é isso que ele está dizendo, ou seja, as pessoas vêm, as pessoas vão, as coisas vêm, e as coisas vão, e as coisas retornam. Quer ver uma coisa? Estamos em pleno século XXI, 2021, você acreditava que disco de vinil seria vendido novamente? Já viram o disco de vinil? Vitrola sendo vendida, irmãos. E caro. Quem é mais um pouquinho da antiga, lembra, os bolachão. Está vendendo de novo. Disco de vinil e as vitrolas. Só, lógico, né? Como no nosso tempo, quando a gente era criança, a vitrola mais moderna. Mas está voltando. Até pouco tempo, falar assim, usar calça de boca larga era um absurdo, né? As coisas velhas. O que eu vejo de mulheres, e homens também que eu já vi usando calça de boca larga. Lembra daquelas calças lá, década de 70? É do meu tempo. Então, é isso que Eclesiastes está dizendo. A gente fica aí tão preso às coisas momentâneas, à moda, nessa rotina que as coisas só ficam dando volta, e a gente esquece do essencial, e torna a dizer o que é essencial, nossa comunhão com o Senhor e a nossa comunhão com o próximo. As gerações vão e voltam, irmãos. E a gente precisa entender que essa briga de gerações, ela é antiga e exaustiva. Por quê? Porque eu sou muito à frente, muito moderno para os meus pais, mas eu sou arcaico para os meus filhos, ou para essa geração que está chegando. Então, a gente ficar brigando por isso é bobagem, é rotina tola. Essa analogia do sol, ele justamente mostra esse trabalho humano nessa rotina que parece que não acaba. E a gente precisa dar sentido. O que a gente pode pensar aqui é justamente que essa vida monótona de ficar rodando, não traz alegria, nos tira toda a nossa energia e parece que não dá significado. Eu não estou dizendo que amanhã você vai pedir as contas do trabalho. Pelo amor de Deus, não faça essa bobagem. Estou dizendo que você que precisa dar sentido. Pastor, é que você não sabe como é que é o meu trabalho. Então dá sentido novo para lá. Talvez você não consiga dar o sentido externo, mas dê o sentido interno para você. Entendendo que aonde eu estou para a glória e louvor de Deus. E aí essa rotina começa a diminuir.
O verso 8 diz que todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-lo. Os olhos nunca viram, nunca se saciam. Nem os ouvidos se cansam de ouvir. Parece que o autor está querendo aqui lembrar que esse carrossel existencial, ele não para, mas a gente pode fazer ele parar. Lá na tradução da Bíblia Viva, o verso 8 diz assim: a vida é uma canseira, nem dá para contar. Mesmo que vejamos tudo que existe, não ficamos satisfeitos. Podemos ouvir todos os sons, mas nem assim ficamos contentes. O que a gente precisa então aprender aqui, com esse verso 8? Que a nossa vida pode parecer uma rotina cansativa, mas quando a gente volta os nossos objetivos para Deus, Ele nos dá direção. Ele nos dá rumo. Ele nos tira de uma rotina insana. Esse carrossel começa a diminuir. E Ele nos coloca num caminho diferente. Esse caminho é o próprio Cristo. Aonde Ele começa a alinhar, aonde a gente começa a visualizar que lá no final da rua tem a eternidade. E por isso eu posso continuar. Aí a minha rotina, que antes era cansativa, sem objetivo, eu começo a dar significado para ela. E olhando para Cristo, esse significado é viver esse evangelho na prática. Mudando a minha forma interior de ser, sendo mais intencional onde eu estou, até mesmo com a própria pregação do evangelho. Mostrando a diferença que Cristo faz em mim. O verso 9, ele diz: o que foi, tornará a ser, e o que foi feito não será novamente, ou será novamente. Não há nada novo debaixo do sol. É aquilo que eu acabei de falar, dando exemplo aí do bolachão que voltou. Ou o disco de vinil. E aí, quando a gente começa a dar sentido na vida, entendendo que a gente, com Cristo, a gente muda a nossa rotina. Rotina tem hora que é bom, rotina tem hora que nos dá caminho, dá certeza, dá confiança, mas todo dia na mesma rotina. Todo momento. Sabe que Cristo quer que a gente tenha essas rotinas chatas? Já contei para os irmãos quando Constantino, o imperador no século III, morreu, e o seu sucessor estava revendo se o cristianismo continuaria a ser a religião oficial. Ele deveria ter acabado, mas ele não acabou. Porque ele olhava para os cristãos e viam gente pálida, olhava para pessoas amargas, carrancudas e infelizes. Irmãos, isso é descrição de um cristão? Segundo o Evangelho? Pálida, carrancuda, infelizes. Porque se o apóstolo Paulo vai dizer que a alegria do Senhor, ele diz: alegrai-vos no Senhor, e novamente lhes digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. E a gente conhece o verso que diz: alegrai-vos no Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria, a nossa força. Então o Evangelho é o Evangelho da alegria. Não de uma rotina cansativa. E aí a gente pode trocar isso, como diz o Salmo 30, verso 11 e 12. Transformastes o meu pranto em dança. Tirastes as minhas roupas de luto. Me vestiu de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor meu Deus, a ti darei graças para sempre. Quando Ele muda essa rotina, a gente sente um desejo de viver ainda mais. O sentido da vida vai se perdendo quando a angústia do conhecimento parece que começa a nos trazer tristeza. Irmãos, tem conhecimentos que às vezes nos entristecem, e Eclesiastes vai dizendo que a gente precisa tomar um pouco de cuidado e lidar com o conhecimento. Os versos 12 a 18, ele vai falando sobre isso. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado.
O que está faltando não pode ser contado. Pensei comigo mesmo. Eu me tornei famoso, ultrapassei em sabedoria todos os governantes de Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim, eu me esforcei para compreender a sabedoria. Bem, como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Pronto, agora o que a gente faz da vida, né? Porque trabalhar demais cansa e é ruim. Ter rotina é ruim. E ter conhecimento também não presta. Mas a gente precisa entender o que ele está dizendo aqui. Que parece que é incongruente, né? Parece que é contraditório. A gente pensa em sabedoria que gera angústia. Mas o filósofo Sócrates já dizia que a ignorância é uma bênção. E o que significa isso? Imagine você, que você mora num lugar completamente desligado do mundo. Sei lá, imagine que você mora aí num sítio afastado, não tem energia elétrica, não tem internet, não tem TV, não tem rádio, não tem nada. Você não tem nada para trazer informação, não tem jornal. Tenta imaginar isso. Ia ser uma bênção, mas tenta imaginar isso. Lugar de sossego mesmo. Você levanta cedo, cuida da horta, da plantação, dos boizinhos, das vaquinhas, das galinhas. Dorme cedo, levanta. E não sabe o que está acontecendo no mundo. Não sabe que já morreu mais de 600 mil pessoas só no Brasil de Covid. Você não sabe. Porque você está desligado disso tudo. Quando tanto o Eclesiastes fala que o conhecimento traz desgosto, e Sócrates vai dizer que a ignorância é uma bênção, é nesse sentido. Porque tem coisas que a gente vai sabendo e traz sofrimento. O conhecimento em si, ele é muito bom. E louvamos a Deus pelo conhecimento, pela ciência. Se hoje estamos voltando ao normal com as nossas atividades, é por causa do conhecimento. Da vacina que você tomou. Porque se não fosse conhecimento, que é dado pelo próprio Deus, talvez as mortes teriam sido maiores. Mas o que ele está dizendo é que o fato desse conhecimento traz sim angústia. E agora, como que a gente usa isso? Irmãos, é somente pedindo misericórdia a Deus. Porque, vamos imaginar, o que o autor de Eclesiastes está dizendo é o seguinte, que você tem uma profissão. E se você é um cristão, nessa tua profissão, você começa a olhar as mazelas do mundo e você sofre. Imagine você sendo, por exemplo, um advogado. Aprende sobre leis, sobre justiça, aprende sobre todos os trâmites que a lei traz. Você é um cristão fiel a Deus e começa a ver as injustiças que são causadas àqueles que têm menos condições. Isso começa a trazer sofrimento para você, porque você tem conhecimento. E isso em qualquer área da nossa vida. O que nós precisamos nos apegar e saber é que o conhecimento que nos traz alívio se chama Jesus Cristo, pois ele mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que é Ele próprio, Jesus, que nos liberta do pecado e nos liberta desse desgosto que a vida traz, porque nos leva a se movimentar, a fazer o melhor dentro dessa sociedade. Nos faz ser exemplo e nos faz agir a favor daqueles que sofrem. Nos faz cuidar do outro. Porque já que Ele me deu conhecimento, então eu posso usar esse conhecimento a favor do reino. Porque se eu não faço isso, só traz sofrimento. Só faz com que eu venha padecer. Lá em Atos, capítulo 9, de 1 a 6, eu não vou ler o texto todo, que ele é longo, depois você lê, conta a história da conversão de Paulo, que ainda era Saulo. E lá diz que Saulo tinha conhecimento. Saulo era fariseu, conhecedor da palavra, conhecedor dos escritos antigos. E quando ele perseguia a igreja com sinceridade. Porque para ele, Saulo,
todos aqueles cristãos, incluindo Jesus, eram blasfemos, eles eram contra Deus, eles blasfemavam contra Deus, estavam errantes. Jesus, Messias, não é. Até um dia que ele encontra com esse Jesus. E aí, a verdade que o libertou e trouxe luz para ele usa esse conhecimento a favor do reino. O que isso tem a ver com esse conhecimento que Eclesiastes está dizendo? Que se você tem conhecimento, seja do que for, e não usa, isso só traz desgosto para você. E se você e eu temos o conhecimento da salvação, daquilo que traz realmente esperança para essa humanidade, e a gente não fala que é Jesus, só traz desgosto para nós. Porque para que serve isso, então? Se é nosso chamado, nossa função, aquilo que o Senhor nos deu, é justamente para falar do amor de Jesus para as pessoas. Então, irmãos, qual que é o sentido da nossa vida? O nosso sentido para a vida é Cristo. E se a gente não anuncia Ele, se a gente não vive Ele, se a gente não pratica a sua palavra no dia a dia, a gente não tem sentido na vida. A gente vai entrar em rotina, a gente vai viver uma vida ilusória. E a gente só vai ter conhecimento para trazer desgosto, trazer sofrimento, trazer angústia. O absurdo da existência, para nós que servimos a Cristo, é não viver Cristo. Isso é o absurdo da existência. O contrário disso é a alegria de saber que Ele está no controle da nossa vida, de saber que Ele é que traz para nós o real sentido. Qual é o sentido da sua vida, queridos? Aonde você tem colocado o seu sentido? O que você tem buscado para a tua vida? Você pode continuar tendo os seus sonhos, não é isso que eu estou falando, não é de sonhos. Eu tenho os meus sonhos. Mas aquilo que traz realmente, aquilo que faz você acordar alegre, feliz, desejoso. Se você começar a colocar Cristo nisso que te faz acordar alegre, você vai perceber que a sua semana vai ser outra. Que a sua alegria vai ser outra. Irmãos, tem dia que eu vou para a faculdade, eu digo para a Paula, mais um dia. Parece que esse troço não acaba. Parece que esses 4 anos já deu 8. Cansado. Mas aí, durante a semana, alguém pede um conselho, eu vejo que aquilo que eu estou aprendendo está servindo, aí aquilo começa a gerar no coração um desejo de poder ter mais, para poder ajudar mais. Comentei com a Paula que no congresso, a gente vai para descansar e aprender, mas aconselhei 3 pastores. E a gente fica com medo, né? Porque normalmente quem aconselha pastor é mais velho, né? Mas porque Deus está dizendo, olha, aquilo que você está aprendendo, eu vou dar sentido para você. Vai ter sentido. Então, dê sentido à sua vida. E convide Jesus para fazer parte disso. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, realmente a existência, ela nos traz angústia. A existência faz com que o nosso peito aperte, traz um vazio. Mas é justamente porque nesse vazio ainda não convidamos Jesus para fazer parte. Ainda não deixamos o Senhor fazer parte desse propósito da nossa vida. Eclesiastes, ele vem dizendo que a rotina, que o olhar ilusório da vida e somente ficar buscando conhecimento não preenche esses vazios. Esse vazio existencial que temos só é preenchido com Jesus Cristo. Não é uma profissão boa, não é uma conta bancária aguda, não é um carro ultramoderno parado na garagem, mas é Jesus Cristo. Todas as demais coisas só vão ter valor a partir dele. Por isso, Pai, visite-nos agora. Visite os teus filhos, as tuas filhas. Naquilo, ó Deus, que eles têm realmente colocado os seus corações como planos de vida. E, Senhor, que eles tenham sucesso
mas que convidem o Senhor. Amanhã, Pai, nós vamos de novo para os nossos afazeres. Como o autor de Eclesiastes disse, como o Salomão falou, a rotina. Tudo vai, tudo vem. Amanhã chegou de novo a segunda-feira, mas que seja, Senhor, uma segunda-feira diferente para nós. Uma segunda-feira, ó Deus, renovada pelo Teu Santo Espírito. Que lá no trabalho, lá na escola, na faculdade, na vizinhança em que estou, eu posso ser a diferença naquela comunidade. E aí, Senhor, essa rotina acaba. E aí a gente vê, Senhor, a alegria que o Senhor nos dá. Pai, leva teu povo em paz. Guarde-nos, ó Deus, do mal, do malvado, e de nos tornarmos malvados. E que possamos, Senhor, nos alegrar sempre com a tua presença em nós. Leve-nos em paz. É assim que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. E amém.